Olá, turminha! Como é que vocês estão? Vamos dar continuidade aos assuntos, tá bom? Ok? Vejamos. O próximo tema que a gente vai trabalhar é paisagens da cidade. Então, se puderem acompanhar com o livro, melhor, tá? O título é Paisagens da Cidade e a página é 24. Tudo bem? Vejamos, no livro de vocês, há duas imagens. Duas imagens. E as duas estão tratando sobre cidades. A gente aprendeu, no decorrer de algumas aulas, as diferenciações de uma paisagem urbana para uma paisagem rural, né? As características que uma tem da outra. Nas características rurais, é só para recapitular mesmo. A gente viu distanciamento de casas, vimos que são poucas, na realidade não há estradas calçadas, de terra mesmo. Observamos que há atividades econômicas, como a agricultura, a pecuária. Também temos a educação do campo. É necessário ressaltar tudo isso. E principalmente dizer que é algo bem importante que essas atividades que eu acabo de citar, elas nos beneficia na cidade. Ela nos traz conforto, nos traz alimentação, vestimenta, enfim, uma série de coisas, ok? Quando a gente fala sobre paisagens da cidade, o tema é este, porque como eu li no livro de vocês, quando a gente trata desse assunto, mesmo que as cidades elas tenham muitas semelhanças uma com a outra, né? Porém, elas vão ter características individuais. Elas podem ser tanto pequenas cidades como maiores, como grandes cidades. Elas sempre terão características particulares. E quando eu digo características particulares, é o seguinte: eu me refiro à história, à densidade demográfica, à extensão territorial. Tudo isso faz com que uma cidade seja diferente da outra. Nós temos um exemplo bem próximo, nós temos Garanhuns, que é uma cidade próxima, mas antes dela nós temos outras duas, como Terezinha e Brejão. Então vejamos, nesse percurso que a gente faz até chegar a Garanhuns, que é a cidade, digamos assim, que nos oferece melhores condições no sentido de lojas, de indústrias, né? Essa diferenciação de Bom Conselho para Garanhuns. Mas quando a gente passa por esse caminho, que frequenta essas duas cidades, se for da rotina de vocês, a gente observa que existe diferenças até mesmo do Conselho para Terezinha, de Terezinha para Brejão e por fim Garanhuns. Todas elas possuem seus pontos históricos, possuem sua identidade. Ou seja, o Conselho surgiu de uma forma, Brejão de outra, Terezinha de outra, Garanhuns de outra, e assim foram se formando as cidades, né? Um ponto importante de se dizer é que normalmente uma cidade, ela começa a ser construída geralmente próximos a rios, tá? Por que tia rios? Porque justamente o rio, a proximidade do rio faz com que você tenha um contato com a água, essa água que vai te beneficiar, vai me beneficiar no sentido amplo da coisa, por exemplo, para a criação de animais, para cultivação de plantas, de alimentos. E, enfim, a princípio, toda a cidade nasce bem próximo a um rio, certo? E é isso. Essas características é que fazem com que uma cidade se torne uma diferente da outra, certo? Nessa imagem que logo eu mostrei para vocês, e que vocês podem ver no livro, nós estamos falando de duas cidades, uma delas uma cidade grande e outra menor. Como é que a gente entende isso? Observando as figuras, a gente logo tem essa visão, porque a gente vê prédios
em uma das cidades maiores, nós vemos prédios, nós vemos carros, fluxo de carro maior, número de ruas calçadas. A gente vai ver que há um comércio muito maior em fluxo, não é isso? Há uma quantidade de pessoas que moram em quantidade ainda maior na cidade, a cidade grande, como nós costumamos dizer, diferentemente de uma cidade interior, né? Por sinal, essa cidade menor que nós acabamos de ver na fotografia, não digo que seja igual, mas ela tem uma certa semelhança com a nossa, né? Devido à falta de muitos prédios, não é isso? A gente consegue ter mais nitidez do campo, né? Então, são características peculiares, são características que cada uma delas possui. Mesmo sendo cidades e cidades, mas elas possuem características individuais, possuem aspectos que cada uma delas vão ter. É isso, ok? Então, vejamos aqui, olha só, como aqui mesmo diz. As cidades, em geral, apresentam muitos elementos em comum. Por exemplo, edificações, veículos e pessoas circulando pelas ruas e avenidas. Embora apresentem elementos em comum, as cidades são diferentes umas das outras. Cada cidade possui características que a tornam única. Essas características estão relacionadas às suas paisagens, extensão, número de habitantes, história, entre outros aspectos. E aqui, nas figuras, vocês acabam identificando justamente essas características que é dito pelo texto, certo? Entendem isso? É simples, tá? Ok. Fechando isso, ou melhor, fechando esse tema, imagino que vocês devam ter compreendido, vocês agora farão essa atividade. Não mais do que essa, eu vou deixar apenas com essa, pelo menos agora. Possa ser que eu elabore uma e mande pelo WhatsApp. Mas, no momento, essa. Diz assim, igual ou diferente. As cidades apresentadas nas fotografias anteriores são iguais ou diferentes uma da outra. E por quê? Bom, aqui eu levantei um ponto, certo? Eu acabei dizendo o que faz uma cidade ser diferente da outra. E sim, elas são, ok? A gente tira por nossa cidade, por Conselho e outras mais que vocês tenho certeza que conhecem, ou já tiveram a oportunidade de ir, enfim, ou pelo menos ouvir falar. Nós temos Garanhuns, Terezinha, Bom Conselho, Palmeira dos Índios, que faz divisa, né? Alagoas e Pernambuco, ou melhor, Bom Conselho faz divisa com Alagoas. É isso. No momento, por enquanto, é essa atividade que eu quero. Essa é a explicação que eu dei. Na próxima aula, nós veremos esse outro tema, certo? Expansão das cidades. Exatamente. Mas, olha só. Para que a gente possa ir para esse outro tema, eu gostaria que vocês fizessem a leitura. Uma leitura simples, tá? Leitura desse texto, da página 25. Vocês não vão precisar responder por enquanto, só depois que eu explicar, que será na próxima aula. Porém, eu quero que vocês leiam, ok? E marquem com lápis de colorir, com o seu marcador de texto, o traçadinho, qualquer coisa que seja. Mas eu quero que vocês marquem palavras aqui que vocês não conhecem, ou então que vocês ficaram curiosos para saber a respeito. Junto com isso, certo? Você vai me enviar a atividade, como tia falou, e vocês vão me enviar fotografado no privado as palavras que tia pediu, certo? Essa é a atividade de hoje, ok? Então, eu espero que vocês façam com muito carinho e me enviem no privado. A tia vai estar esperando. Um beijo enorme e todos fiquem com Deus.